Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Acapulco, Guerreiro, na congregação do nosso irmão, Reverendo Abraão Liberato, e também sua esposa Ruth e todos que se encontram aí em Acapulco, Guerreiro, e todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou internet. Nessa ocasião nós temos o tema O Mistério da Piedade. Hoje, sexta-feira, 21 de outubro deste ano 2022, vamos ler essa escritura de 1 de Timóteo, capítulo 3. Versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E ele escreve aí, se referindo ao versículo 15, a casa de Deus é igual à igreja. Nos diz na mensagem, os sinais do fim do tempo, pregado em 19 de janeiro de 2014, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: portanto, no último dia, na vinda do Senhor, o que estaremos vendo será tudo o que vimos nos diferentes mensageiros, diferentes profetas, manifestado no último dia, na vinda do Senhor, o qual virá como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, para dar a fé à sua igreja, para ser transformada e levada com ele à ceia das bodas do Cordeiro. No livro de citações, página 52, podem sentar, queiram ter a bondade. Livro de citações, página 52, parágrafo 449 diz: Pai, este grupo pequeno, eu quero encontrá-los lá nesse grande dia do rapto. E ele faz um desenho da pirâmide. Quando nós nos reunirmos, olhá-los vir correndo de nação a nação, nos reunindo. Nós, os quais estamos vivos e ficarmos, não impediremos aqueles que estão dormindo. A trombeta soará e os mortos se levantarão primeiro, e então nós os encontraremos, e então seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor no ar. E ele ali escreve a trombeta e a ressurreição e o rapto. E escreve embaixo o rapto. E escreve: te verei na ilha. Continua dizendo aqui: o mistério do sétimo selo é o mistério da vinda de Cristo no último dia, no tempo final. Portanto, o evento mais importante será a vinda do Senhor. E essa é a única esperança que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem, a segunda vinda de Cristo, que será para a ressurreição dos mortos, que vem com Ele, ressuscitá-los em corpos eternos e para a transformação dos que estivermos vivos. Portanto, Cristo é a única esperança para os crentes em Cristo. E na mensagem A Segunda Vinda do Senhor, na página 15, embaixo nos diz: irmão, nós, a Igreja do Deus Vivente, nestas horas grandes que agora estamos vivendo, nos
incumbe irmos diante de Deus, acender a vela da palavra do Evangelho, e escreve, a vela é igual o Evangelho, e uma linha com uma flecha, uma estrela de Davi, e nos examinar e verificar se não estamos faltando, e especialmente quando vemos todas essas coisas acontecer, estamos no tempo do fim. A vinda de Cristo está perto. Não há outra esperança no mundo para a igreja. E vejam, ele escreve, a única esperança para a igreja é a vinda de Cristo. E vejam, a igreja está cambaleante, a igreja já não tem mais consciência. Você dificilmente pode despertá-los. A Bíblia disse que eles iriam a essa condição quando diriam, eis nosso Senhor atrás da sua vinda, e estarão devorando e mordendo um ao outro, etc., e guerreando por todos os lados. É quase exatamente essa hora. Tudo está pronto. As páginas estão viradas, como foi aquilo. E está pronta a vinda do Senhor. E escreve e desenha uma estrela de Davi. Para o mundo não há esperança. O juízo da grande tribulação é o que estará se manifestando nesses últimos 3 anos e meio das 70 semanas do profeta Daniel. Estou na página 1 embaixo do estudo. Portanto, é importante que entendamos em que tempo nós estamos vivendo. Quando uma pessoa vai para uma cidade que não conhece, tem que estar atento aos sinais de trânsito, aos sinais que indicam para onde é a cidade. E se continua esses sinais, chegará à cidade. Se não segue esses sinais, não chegará a essa cidade que quer chegar e que ele não conhece. E se seguirmos os sinais que Cristo disse que estariam sendo manifestados, chegaremos à meta de ver e receber Cristo em sua segunda vinda e receber nossa transformação e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro e ir à cidade divina, à cidade de Deus no céu. Temos que reconhecer os sinais que nos dirigem à cidade de Deus. Já estivemos vendo os sinais do fim do tempo, os quais estão manifestados, e o mais importante de todos será a aparição de um profeta na terra, a aparição das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias para os judeus, e a vinda do Senhor para os crentes em Cristo. Na mensagem, a união invisível de Cristo e sua igreja, a união invisível da noiva de Cristo, pregado em 25 de novembro de 1965, na página 32, nos diz Malaquias 4, Lucas 17:30, São João 14:12, Joel 2:38. Essas promessas foram exatamente iguais a como João Batista se identificou na Escritura. Jesus mesmo se identificou. O que eles diziam? Tirem tal pessoa, João é um homem selvagem, a igreja não foi capaz de recebê-lo. Esse é o modelo. Nem a igreja o receberá hoje. Mas, para o eleito, o escolhido, Deus está chamando para o escolhido, eles o sabem, chamado a noiva virtuosa, a palavra, a igreja do dia final, ou a senhora escolhida do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra. Se Jesus é a palavra, quantos creem nisso? Muito bem, então, a noiva é sempre parte do noivo. Assim que a noiva não será uma denominação, terá que ser a palavra manifestada para ser
a noiva de Cristo. E ele escreve prometida, tornada realidade, cumprida. Ele prometeu fazê-lo, ele disse como ele faria. E desenha uma pirâmide às eras. Ele nunca perde seu modelo. Ele sempre o fez por meio do rejeitado. Do modelo, escreve irmão William, do modelo. Ele o fez cada vez por meio do modelo. Ou faz novamente, chamando afora a sua virtuosa noiva nos dias finais. A formosa Rebeca está esperando pelo seu Isaac. E faz um desenho da parte de baixo de Isaac e escreve Jesus Cristo com Moisés e Elias. O filho prometido, Cristo, e Isaac é igual Cristo. Jesus Cristo com Moisés e Elias. Aí está a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Continua dizendo a página 2 do estudo, portanto, estejamos atentos nos sinais do fim do tempo, para que quando se abre o sétimo selo para a igreja, e se abre o sexto selo para os judeus, o qual o sexto selo é o mesmo que o sétimo selo para a igreja. O sexto selo para os judeus é, ou são, as duas oliveiras dos ministérios de Moisés e Elias, se repetindo no tempo final. E isso, eu sempre digo que ele sempre me dizia, tens que conhecer bem esse mistério do sétimo selo, que é a vinda do Senhor para a igreja, e o sexto selo para os judeus. Sempre me repetia isso. Tens que conhecer bem esse mistério, que possa se desenvolver neste mistério. Veem vocês? Depois da abertura do sétimo selo, encontramos um terremoto e também, como sempre, nos dizia e também me dizia, tem que se identificar nas Escrituras. Conhecer. Quem é você nas Escrituras? Em Daniel, nos vemos ali. Sela as coisas até o fim. E nessa escritura, porém, diz, os sábios entenderão. Aí já estamos nos identificando, vejam, no Antigo Testamento. Não, mas nós pertencemos ao Novo Testamento, mas vejam desde onde viemos. Viemos desde que o universo ainda não estava feito, criado. Viemos dessa grande teofania de Deus. Mas nos vemos na Escritura e identificamos como sábios que compreenderiam os mistérios de Deus correspondentes a este tempo final. E no Novo Testamento nos identificamos também com inúmeras Escrituras, como, por exemplo, a de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante, que nós escutaremos a trombeta final e que, se permanecermos vivos, seremos transformados. Aí está outra promessa a mais e outra escritura a mais que nos identificamos. Romanos, capítulo 8. A criação gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quais são os filhos de Deus? Somos nós, que seremos adotados. Vem uma série de escrituras que a pessoa se identifica com elas. Vejam vocês, depois da abertura do sétimo selo, encontramos um terremoto. E também, com a abertura do sexto selo, encontramos um terremoto. Será o mesmo terremoto ou serão dois terremotos? Isso se verá conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 19. Portanto, para a ressurreição dos mortos em Cristo, haverá um terremoto. E isso é na vinda do Senhor. Na página 121 do livro de citações, parágrafo 1073, nos diz
Você é completamente um estranho para mim. Agora, se eu vou e coloco minhas mãos sobre ti e disser, irmã, você vai curar, você pode crer nisso? Isso está bem, mas se ele viesse, você pensaria, isso foi lá nos dias de Pentecoste. Estamos vivendo na frente deste tempo, estamos mais além de Pentecoste. Da mesma forma dos metodistas e luteranos, estamos muito perto da vinda do Senhor, onde Ele mesmo, onde o mesmo ministério de Jesus Cristo, que Jesus Cristo exerceu, tem que ser exatamente como a pedra fundamental. E a pirâmide tem que estar em cada pedra bem cortada, polida, para que encaixe perfeitamente. E a igreja tem que chegar a essa condição para receber a pedra fundamental. Então, levar tudo na ressurreição, quando os corpos serão levantados. E ele desenha a pirâmide e as eras, e escreve a pedra angular, e sua vinda e a ressurreição. Continua dizendo, página 2 do estudo, antes, temos que ver os sinais que nos indicam que estamos no tempo do fim. Em São Lucas, capítulo 21, Cristo disse que quando virmos essas coisas acontecerem, levantemos nossas cabeças, porque nossa redenção está perto. Ou seja, nossa transformação, que é a redenção do corpo, onde obteremos o corpo eterno, corpo glorificado, isso será a redenção do corpo. Já estivemos vendo por algum tempo sinais que indicam o tempo do fim. O fim do tempo, portanto, estejamos preparados para o que vem da parte de Deus. A bênção que vem para a igreja do Senhor Jesus Cristo antes que comece a grande tribulação. Não vamos passar pela grande tribulação. Vamos ser transformados antes, para receber o Senhor no ar e estar sempre com Ele. E ir com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, consolai-vos nessas palavras uns aos outros. Sabemos que passamos por etapas difíceis aqui na terra, mas são palavras de consolo saber que na vinda do Senhor, os mortos crentes nele serão ressuscitados em corpos eternos, e os que vivemos vamos ser transformados, vamos ser levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, temos que, sob o ensinamento da palavra de Deus prometida para este tempo, amadurecer como trigo, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na página, da mensagem, um homem que pode acender a luz. Página 34. Diz embaixo, o de ontem, o maná de Lutero não trabalharia para os metodistas. O maná metodista não trabalharia para os pentecostais. O maná pentecostal não trabalhará para hoje. Vem o que eu quero dizer? Todos os dias vem, dia por dia, fresco. E assim ocorreu nas eras da igreja. O maná de Lutero foi a mensagem de justificação, a mensagem de Wesley foi a manifestação de santificação. Pentecostal foi a restauração dos dons. Mas este está introduzindo a pedra de coroa. O último dia, a árvore da noiva. É contrário a tudo outro. E, no entanto, assim, é a mesma luz para os já amadurecidos. Como o mesmo sol que brilha hoje estará amadurecendo o grão para a colheita em julho. Vem o que eu quero dizer? Mas a luz de hoje não faria bem algum lá atrás em julho. É mais forte. O trigo está mais avançado. Está mais avançado. Está pronto para tomá-lo. Amém. Certamente o está. Não poderia tomá-lo agora. O
pode, então, a estação não era correta, então, o é agora, é agora. Você não pode ir contra a natureza de Deus. Ele tem uma lei. E ir contra essa lei mata a sua planta. Você tem que ir de acordo às leis faladas de Deus, e suas leis é sua palavra. Qualquer lei é uma palavra falada. E uma palavra é um pensamento manifestado. E ele escreve: a colheita enviará seus anjos. E os anjos são Moisés e Elias. Ele escreve: envia seus anjos. E escreve: a lei divina é a palavra falada. Continua dizendo, na mensagem Temor Reverencial, pregado em 26 de janeiro de 2014 em Lima, Peru, diz, portanto, sendo essa a forma de Deus falar ao seu povo, nos mantenhamos firmes, escutando a voz de Cristo, a voz de Deus, em e desde o seu Monte Santo, seu templo espiritual, sua igreja. Não vai falar em e desde outro lugar. Por quê? Por isso, o mensageiro, para cada tempo, sempre foi parte do corpo místico de Cristo sob o novo pacto. E assim como Moisés esteve com seu povo e subiu ao Monte Sinai, ao Monte de Deus, assim subirá cada mensageiro na era que lhe corresponde viver. Sobe ao Monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Monte Santo, porque foi santificado pelo Espírito Santo. Na mensagem, o mensageiro do entardecer nos diz na página 20, diz: tivemos um tempo nublado, mas virá luz. O mesmo Filho que veio e mudou a dispensação lá, vem de novo. Isso será da terra à glória. Iremos nisso. E ele escreve: o mesmo Filho faz a mudança de dispensação. Iremos nisso. Isso será da terra à glória. Uma vez nós entramos. Escreve 1. Outra vez saímos. Escreve 2. E desta vez subiremos. Escreve 3. Vem? Vem, bem. Dentro. Escreve 1. Fora. Dentro. Escreve 1 e em cima escreve eras. Fora, escreve 2. E subir escreve com Elias. E em cima escreve 3 com Moisés e Elias. Estamos chegando no tempo do fim. E não somente estamos chegando, já chegamos. Estamos no tempo final. O que é que Deus encontra neste tempo do fim? Deus encontra neste tempo final exatamente o que Ele encontrou nos outros tempos finais: incredulidade. Ele sempre encontrou isso. Ele, quando Ele vem, Ele encontra incredulidade. Encontra que o programa que Ele tinha colocado para as pessoas, reticências, voltando aos dias de Noé, se eles tivessem vivido de acordo às suas ordenanças, oferecendo sacrifícios, eles se afastaram disso. Quando ele veio, ele encontrou isto, essa coisa, operando, funcionando mal. O mesmo aconteceu quando ele veio à Terra. Ele encontrou as pessoas, os fariseus e os demais atrás da lei. O que eles estavam fazendo? Simplesmente não havia nenhuma sinceridade neles. Somente ir adiante e enrolá-lo de qualquer maneira. E depois que se entre numa igreja, isso é tudo que eles necessitavam. E isso foi
o que ele encontrou. E isso é o que ele encontrou outra vez. Ele encontra a mesma coisa. As pessoas não mudam. Se ele enviou o seu programa e as pessoas não creram e pereceram, outros creram e viveram. Agora, nesses dois, será o mesmo neste tempo. Tem que ser o mesmo. Sempre foi uma batalha, uma luta para o mensageiro separar o velho do novo. Sempre foi essa batalha, para o mensageiro vir separar o velho do novo. Mas sempre a mensagem tem que ser escritural. Esse anjo que lhe mostrava ao irmão Branham, o que estava ocorrendo ali, na visão da carpa, e o irmão Branham perguntava: por que ali? E vejam o que foi que o anjo disse. Não diz a Escritura? Vem. Tudo que está acontecendo sob o ministério da terceira etapa é escritural. Porque o anjo, que é quem saqueia a coluna de fogo, o pilar de fogo, é o verbo, é a palavra. Consequentemente, tudo que está sendo falado é escritural. Por isso fará tudo aquilo pelo qual está sendo falado. Vai produzir tudo o que tem que produzir por meio dessa palavra falada. E o que é que vai produzir? Que nos foi falado, o que vai produzir o cumprimento da visão da carpa? A fé de rapto. Pois isso é o que vamos obter. O rapto. Vamos ser adotados, vamos ver os mortos ressuscitados e vamos ser raptados. Porque essa é a finalidade de Deus no cumprimento da visão da carpa. Senão, não cumpriria a visão da carpa, porque não teria um propósito. O propósito é para nos tirar dessa terra, para ir à ceia das bodas do Cordeiro, que já tem pronta essa ceia para nós. E ele escreve ali: o mudar de uma dispensação a outra é o difícil. Agora vamos tomar, por exemplo, Jesus. Quão forte foi para ele vir e mudar a mensagem da lei? De lei à graça. Mas, de qualquer forma, a Bíblia dizia que assim deveria ser. Viria um Messias. Recordem que Messias é ungido. E ele continuou, e o contínuo sacrifício seria tirado. E sabemos que foi profetizado pelos profetas. Que coisa tão grande seria para ele fazer isso. Mas encontramos que ele fez. E que ele... reticências, ele fez porque a Escritura o dizia. E os crentes desse dia, os assim chamados crentes, de nenhuma maneira estavam de acordo com ele. Continua dizendo, estou na página 3 embaixo, toda a manifestação de Deus desde o dia de Pentecoste para cá foi no Monte Santo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está coberta com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E a manifestação final de Deus, antes do rapto e antes de começar a grande tribulação, será no Monte de Deus, o templo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo espiritual que representa o templo celestial de Deus. Portanto, com temor reverencial, escutemos a voz de Deus em nosso tempo, com temor reverencial. Por isso o irmão Branham dizia, no livro dos selos, que a ele sobreveio um temor reverencial. Nessa etapa tão importante da abertura do sétimo selo. E também, no céu, quando foi aberto, esse mistério diz que foram todos dominados por um temor reverencial. Quando esse sétimo selo foi aberto, e se
no céu foram dominados por esse temor reverencial, quando estivesse se abrindo o sétimo selo, aberto ao público, no cumprimento da visão da carpa, também esse temor reverencial inunda os escolhidos de Deus. Saibamos que é aí onde ele falará como leão da tribo de Judá, e 7 trovões emitirão suas vozes, e essa voz será o conteúdo desse livrinho aberto. Quando alguém vem com um livro ou algo escrito, é para revelar ao público. E Cristo vem com o livrinho aberto em sua mão, o livro da vida do Cordeiro, e diz ao apóstolo São João que também era profeta, e é profeta porque está vivo no paraíso. Toma o livrinho. Pede o livrinho ao anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E o pede e diz, e come-o. Um livro que pode comer, a palavra do Senhor, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na mensagem, o poder de Deus para transformar. Nos diz na página 34. Vejo aqui um pouquinho antes, somente uma partezinha aqui para não ler muito, mas vejo o que ele aqui diz. Creio que já tínhamos lido, mas vamos ler novamente se diz, página 33. Permita dizer algo aqui, vocês arizonianos, vocês leram esse informe no outro dia das escolas, o leram? 80% das crianças na escola do Arizona sofrem de deficiência mental. E os 77% deles, ou seja, dos 80%, os 77% desses 80% sofrem por ver televisão. Eu não sei se tínhamos lido, mas tinha aí. E ele escreve deficiência mental por ver televisão. Ou seja, todos esses programas e tudo isso o que dizem aí desse informe que fizeram que 77%, imaginem, das crianças sofrem deficiência mental. Há um montão aqui de extratos referentes a isso, mas é outro tema. Mas eu quis ler por... Já temos algo aí e em outra ocasião podemos ler mais. Isso não quer dizer que não tenhamos televisores em casa, porque aí transmitimos a mensagem. E também colocamos hinos e tudo isso. E também nós ficamos em dia com os eventos que estão acontecendo no mundo, porque é preciso estar cientes também das notícias do que está ocorrendo. Ou seja, temos que ser realistas, mas conhecer também todas essas coisas, porque aí fala também de programas, de filmes com monstros e coisas assim. E muitas coisas que não convém que os jovens, as crianças, às vezes desde pequeno, para que sejam tranquilos, sentam e colocam diante da televisão, para que não aborreçam, enquanto os pais fazem os afazeres de casa e sentam aí, e quando vão ver, ao melhor a criança já está vendo algo que nem sequer os pais sabem que estão vendo isto. E o pai é responsável por isso, porque é o que está sendo colocado pelo ouvido, pelos ouvidos, pelos olhos, e tudo isso é o que depois eles, então,
atuam das coisas que aprendem na televisão. E depois estão repreendendo, e o pobre rapaz não tem culpa. E quem colocou na frente da televisão foi o pai. E depois estão pegando e brigando. Por que você fez isso, rapaz? Mas foi você que me colocou na frente da televisão. Tudo isso nos ajuda a estar mais atentos às nossas crianças, nossos filhos, e tirar proveito de tudo isso que nós temos de tecnologia para a obra de Deus. Porque recordem que tudo isso é um instrumento que o inimigo de Deus está usando para perverter o programa divino e também para atacar a obra de Deus. Ou seja, que tudo isso, se usa para a bênção, para a obra de Deus, é de bênção. Mas também causa muito dano quem usar para atacar a obra ou para, por exemplo, isso das crianças, vem? Não ajuda em nada o crescimento e a educação das crianças. Se colocarem programas e coisas que não estão de acordo ao programa divino. Ao invés de ser de bênção, com o televisor, então isso se torna um grande problema para o lar. Vamos ir na página 34, que é onde íamos ler, diz: eu pensei, que pena, que vergonha, que vergonhoso. Como baixou o nome de religião. Eles atuam como se não tivesse Deus. E no outro dia, um rapaz cristão disse a um jovem que corteja minha filha uma opinião burlesca com relação a Adão e Eva, dizendo assim: Eva, passeando pelo jardim, disse: filhos, vem essa árvore lá? É da que vossa mãe comeu e nos deixou sem casa e sem lar. Você poderia imaginar o que supõe ser um cristão fiel e tomar uma promessa e uma palavra de Deus e atirar-se num chiqueiro, num curral de porcos? Eles atuam como se não tivesse que vir a juízo. Mas Deus trará cada segredo a juízo. Eles atuam como se não houvesse Deus. E ele escreve: os segredos do coração, juízo. Ou seja, que por tudo isso prestaremos conta. Não creia que o que pensamos e o que falamos em segredo, Deus não sabe. Por toda coisa daremos conta, prestaremos conta. Eu não quero chamá-lo nécio, porque a Bíblia diz que não devemos. Jesus disse, verdade? Não é? Não chameis nenhum homem nécio. Mas, nos Salmos 14:1, o nécio disse em seu coração: não há Deus. Vem? Eles não são nécios, eu não quero chamá-los nécios, mas atuam como se fossem. Eles atuam como tais. Assim que hoje em dia estamos vivendo como... Hoje em dia estamos vivendo como se não houvesse Deus. Eu pertenço à igreja e toda coisa. A Bíblia é uma grande piada. Nossa igreja sabe para onde vai? Sim, seguro. Vai diretamente ao inferno. Vão caminhando exatamente em seus caminhos através da ciência e educação, teologia, seminários e coisas, impulsionando-os enquanto vão caminhando. O Espírito Santo não tem nenhuma oportunidade de dar uma revelação em nada. O seminário já deu. Cortou tudo isso daí. O Espírito Santo é para nos guiar. Ele escreve: o Espírito Santo, esse é o nosso líder. Não seminário, não bispos, superintendentes e demais. O Espírito Santo é o nosso líder. E escreve: atuando sempre através de um mensageiro. E faz um desenho da pirâmide e das eras. Caim foi uma pessoa como essas. Ele era muito religioso, na verdade. Agora, se religião é tudo o que você deve ter, então Deus condenou injustamente Caim, porque ele era religioso. Ele era tão religioso e sincero como era Abel. Agora recordem, ele meditou em Deus
Ele adorou a Deus. Ele tinha uma igreja. Ele construiu um altar, fez um sacrifício, orou. Adorou, mas foi rejeitado. Não importa como reticências. Esaú também foi, vem? A religião vem. É o negócio de Satanás. Não é de acabar com todas as coisas, mas unicamente contaminá-la. Isso é tudo. Ele não vai matar todas as coisas, não os comunistas, não. O anticristo não é comunismo. A Bíblia diz que enganaria os eleitos se fosse possível. Não note na cortina de ferro, mas na cortina de púrpura. Apocalipse 12, de 1 a 17. E escreve comunismo, cortina de ferro. E escreve Igreja Católica Romana, cortina púrpura. Notem isto. Caim veio adorar, mas ele tinha a semente incorreta nele. E escreve espírito animal do diabo, a semente da serpente. E escreve Caim, semente da serpente. O assobio da serpente tinha assobiado nele, porque ele era a semente da mulher. Ele sabia a perfeita vontade de Deus, mas ele não quis fazer. Você sabia disso? Satanás sabe a vontade de Deus, mas não quer fazê-la. Note, ele tinha visto que Deus tinha vindicado a mensagem de Abel. Agora, quero que você pense, use seu filtro do homem que pensa por um momento. A mensagem correta de Abel, a qual Deus vindicou ser a verdade, e está captando agora? A mensagem de Abel tinha sido recebida e Caim ouviu e soube que Deus tinha vindicado bem essa mensagem. Vindicado, escreve confirmado, é confirmado, mas ele não pôde fazer. Seu orgulho o afastou dele. Viram? Ele sabia que Deus tinha vindicado, confirmado a mensagem de Abel, mas seu orgulho o afastou dele, correto? Seu orgulho o afastou de fazê-lo. Ele viu Deus vindicar a mensagem, ele escreve orgulho. Assim parece ser hoje. É tão duro para as pessoas se humilharem para a palavra de Deus. Eles nada mais não querem fazê-lo, mas se humilham ao credo da igreja, seguro, mas não a palavra de Deus. E escreve credo, a palavra de Deus. Ou seja, escreve credo ao lado, crença ao lado. Quando diz, mas se humilha ao credo da igreja, ele escreve credo. Seguro, mas não a palavra de Deus, escreve a palavra de Deus. Página 4 continua dizendo, assim como vamos à escola e à universidade e nos dão ensinamento do conteúdo escrito nos diferentes livros e em termos espirituais, nós comemos todo este ensinamento, comemos todo o conteúdo que está nesses livros e depois vem os exames no tempo correspondente. E neste tempo virá esse exame. E vamos ver quem vão passar esse exame. Agora estamos no repasso, na revisão, no ensinamento para o exame. Na mensagem A União Invisível, da noiva de Cristo. E esse exame, quando vem o tutor dar, quem são os que vão passar com perfeito? Os escolhidos. Com 10 os escolhidos, a igreja noiva. A que está amadurecendo. A que está pronta para ir dessa terra. A que está nesse momento de que o tutor vier para dar este exame, eles estarão já preparados para ir. Porque estiveram no ensinamento, no repasso, na revisão. Tem coisas no repasso, na revisão, que não estão no curso que foi tomado. Os que estudaram sabem disso. E quando pegam o exame, a prova, olha, isso não saiu no ano que eu cursei, mas sim saiu no repasso, na revisão. Como o mistério
da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o mistério do sétimo selo, onde é que vai ser revelado e onde é que está sendo aberto? No ensinamento, no repasso, na revisão. Isso não saiu antes. Não, porque ele disse tal coisa e aqui é assim, assim, assim. Pois, assim exatamente não é. Porque o conhecimento disso seria dado no cumprimento da visão da carpa. Quem diz que é de certa maneira e não escuta o ensinamento, pois sabe que assim exatamente não é. Da maneira que está pensando, não é. Porque isso está sendo dado agora, está sendo revelado esse mistério. Está saindo o que os trovões estão falando nesse ensinamento, o qual é a revelação do mistério da segunda vinda do Senhor, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vejam aqui na página 30 dessa mensagem à união invisível da noiva de Cristo. Diz: deixe que o Espírito Santo, ele é o profeta do dia, deixe que ele entre em seu coração agora mesmo e examine com a palavra de Deus e serão anulados todas as dúvidas com relação à mensagem. Ele dissolve todas as dúvidas. Você encontrará que está exatamente na palavra para esse dia. Hoje em dia, não pode pregar a mensagem de Lutero. Isso é o pé. Não pode pregar o Wesley, não pode pregar pentecostais. Nós estamos além disso. Eles denominacionalizaram e morreram. Eles são o talo, o caule. O caule saiu com a folha na primeira etapa da igreja. Agora, o que aí não se parece ao primeiro grão que entrou no terreno, o trigo. O segundo que saiu foi o pólen. Mas ainda não se parece com o grão, se parece com um pouco mais. Está se aproximando mais da imagem do grão verdadeiro. Mas seguramente as folhas não se parecem ao grão que entrou na terra. É um portador da vida que esteve no grão. Mas o que fez se denominacionalizou, igual como toda a demais natureza. Encaixa com isso, morreu. Então a vida continuou subindo para cima. Porque o templo espiritual de Cristo vai crescendo, sempre vai em aumento, até que o dia perfeito, esse novo dia dispensacional, uma nova dispensação, para cima, para o pendão, a florescência, tem um grupo completo de bolinhas pendurados ali. Parece como pequenos grãos nisso. Parece como que é o verdadeiro grão, mas não é. Então cai dentro da casca. E o que é que produz? Produz uma casca. Agora você toma um grão de trigo. Quando primeiro começa a brotar o trigo, segundo Jesus disse, um grão de trigo, e você toma esse trigo e abre-o, tire do talo e observe. Você diz, temos um grão de trigo. Tenham cuidado. É exatamente igual como grão, mas não há nenhum pedacinho de grão aí dentro. É o forro, a casca. Aí estão os pentecostais. Tanto como diz Mateus 24, 24. Enganará, se fosse possível, os escolhidos nos dias finais. Mas você puxe para trás, folha para folha. Não tem nenhum grão. O grão está outra vez na parte de trás disso. E então, na parte de dentro disso, então a vida sai dessa denominação, entra no grão. Então, o que acontece quando o grão começa a crescer e se torna maior? Assim que pode cobrir sobre algo, a denominação se afasta disso. Porque não temos uma denominação disso? Nunca será. É o grão. Não pode ir mais longe. Estamos no tempo do fim. O que tem que fazer agora? Permanecer na presença do sol para ser amadurecido. Exatamente igual. A palavra que vai ser amadurecida em teu coração para produzir e viver o que estamos falando. Cada pessoa, cada grão de trigo vai produzir o que
cada pessoa estará recebendo. E escreve a palavra, tem que amadurecer em teu coração. Sim, Senhor, então não terás mais dúvidas, se permite que o Espírito Santo te revele, como disse a rainha sobre Daniel. Você poderá dizer, o que tudo isso tem a ver com o dia de ação de graças? Irmão Branham, do que você está falando? Aqui são as 8h45 e você nada disse do dia de ação de graças. Que mensagem para a ocasião para mim? Sim, claro. Os pais peregrinos estão muito agradecidos pela sua nova descoberta forma de viver. Estando separados da antiga denominação inglesa incrédulos. Eles podiam se casar com a nova palavra ungida para a sua era. Isso é certo. A nova palavra ungida da sua era para o seu dia. E ele escreve a terra nova são os selos. E também escreve se casar com a palavra para a era. Continua dizendo, página 4 diz, nosso irmão William, de acordo a isso que você comeu, que aprendeu em termos espirituais, é que depois você vai atuar, vem? Com o que estamos lendo, com o que você aprendeu, é que você vai atuar. Ou como engenheiro, ou como engenharia, como advogado ou advogada, como médico, como doutora, ou como o que for. E, consequentemente, disso depois você falará aos seus clientes, aos seus pacientes. E aí poderíamos dizer tantas coisas. Assim também é este livrinho de Cristo, o anjo forte que desce do céu, toma no céu, o qual estava fechado, o abriu no céu e depois o traz aberto à terra e entrega a um homem que está representado em João Apóstolo. E assim, como João comeu, o comerá o homem, mensageiro final, que Deus tiver em sua igreja no último dia, e terá a ordem de profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14, encontramos aí o ministério que profetiza sobre muitos povos, nações e línguas, que é o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, se repetindo no último dia. Tão simples, tudo será simples. Portanto, o ministério de Moisés e Elias para os judeus trará a revelação divina que corresponde eles receberem no último dia. E a igreja do Senhor Jesus Cristo receberá a revelação da vinda do Senhor, a que lhe dará fé para ser transformados os crentes em Cristo e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Há uma parte aqui no livro de citações, na página 55, nos diz: página 470, parágrafo 475. Então o Senhor regressa com a noiva e Israel a vê, e ó, que tempo será esse? E ele escreve, Israel vê o Senhor com sua noiva.